agenda dessa segunda parte, depois do coffee break, né? A gente atrasou um pouquinho porque estava todo mundo querendo se esticar as pernas e aproveitar, né? Então, a temática agora é que a gente convide aqui os representantes dos países para falar um pouco sobre a sua lista, né? E se os países daqui do Mercosul que quiserem, né? A gente tem a lista aqui já importada no TL Manager, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa, mas é mais para dar uma ideia assim, né? Em que ponto que é a visão institucional de cada país da importância dessa lista, né? Por que que existe esse foco em fazer a lista e em que estado que vocês entendem que estão as listas. E talvez a gente possa até já invadir um pouco a parte da frente lá da evolução técnica, é que expectativas que cada país tem para suas listas, né? Eu tenho expectativa de trazer provedores de assinatura remota, eu tenho expectativa de trazer serviços de validação, trazer carimbos do tempo. Então, a ideia era mais isso, por quê? Porque a dinâmica do workshop no dia de hoje é que a gente veja como estão as listas e as expectativas, para que à tarde a gente fale de aplicações e que no final da tarde a gente possa discutir quais que são as melhores estratégias para a gente colocar nessas listas para que a gente atinja, né, as expectativas e os usos, né, a capacidade de uso. Então, aí eu não sei, Rui, mas se você quiser começar para embalar o pessoal, aí fica o convite para vir aqui, porque é mais fácil por causa da transmissão. Se vocês quiserem, é só conectar no, no, no WebEx, e aí com isso vocês podem compartilhar sua própria tela para mostrar o que vocês têm efetivamente. Tá? Se vocês tiverem alguma coisa para mostrar, se não tiver, é mais uma conversa, né? Lembrem, o objetivo aqui é um workshop, é mão na massa, é a gente efetivamente conversar e ver como é que a gente consegue evoluir, ok? Então eu vou parar de apresentar aqui. Se quiserem usar esse computador aqui também está disponível. Obrigado. Projetar alguma coisa? Não, vou... Tá. Bom, a ideia é assim, o que nós temos discutido, né, parte do TI, tem sido basicamente sempre nos fóruns onde nós somos envolvidos, né, a própria Mercosul, a Rede Alco, também, ultimamente, a Allianz. Então, a temática de lista de confiança é algo que, assim, que já está nos planos do TI, já implementado. E aí, dentro desses planos, o que nós estamos preparando? Então, teremos agora, em breve, uma próxima reunião com o Comitê Gestor da FP Brasil. Então, a gente está preparando aí toda a regulamentação. Na verdade, é uma regulamentação bastante simples, porque o que devemos seguir e apontar até para garantir a interoperabilidade do padrão é a própria padronização do ITSI. Então, com isso, a gente vai poder, então, ter uma padronização do uso de lista de confiança dentro do ICP Brasil. E aí, em termos de que nós estamos levando para o comitê gestor, é basicamente a questão de adoção do padrão, questão de eventuais periodicidades operacionais e, obviamente, a lista em si, né, que é um arquivo XML, com algumas características específicas, técnicas. Esses, obviamente, conforme a demanda, a gente estaria, então, publicando e especificando. Eu comentei há pouco, né, na outra intervenção, que a questão da lista de confiança, no caso, do ponto de vista dos serviços que eu tenho entrado, e aí eu falo do serviço do validador de assinaturas eletrônicas, ela é fundamental, né? Porque nos permite, então, de uma forma bastante rápida e eficaz, inserir no próprio serviço a lista que vai dar então, ou as âncoras, né? Que darão, então, o provimento correto, né? E hoje, por exemplo, a gente já tem, obviamente, no caso do serviço validar questões legais, a gente trata tanto a validação de documentos qualificados pelo ICP Brasil, como também
avançados do portal Gov.br, né? Então, esses são as duas principais âncoras de confiança. A terceira âncora, que também iniciamos, né, desde o ano passado na discussão com as equipes técnicas, né, os colegas dos outros países do Mercosul, foi no sentido, então, de termos uma lista, né, cada país ter a sua lista. Como o professor já acabou de comentar, a gente ter a lista, então, do Mercosul, e para nós, para o nosso serviço, ficaria, a gente, obviamente, tanto de forma opcional, ou a gente aponta para a lista de cada um dos países, ou tendo uma lista, né, que envolva todos os países, a gente faz, então, o apontamento para essa lista do ponto de vista do serviço. Tá? Então, eu acho que o primeiro passo é esse que nós estamos dando. Então, em breve está previsto uma próxima reunião do comitê gestor. Então, a gente deve submeter, então, esse normativo. E, a partir de, então, né, dentro das nossas expectativas, é que talvez até, já aqui aproveitando e convidando, né, teremos os 7 fóruns em setembro, né, quem sabe, né, dentro, como um acordo com os demais países, a gente possa fazer ali até mesmo uma cerimônia de discussão e de lançamento oficial, né, das listas de países e a lista de confiança. Eu depois até deixaria uma questão para os colegas dos demais países, se já estão, ou seja, se vocês têm algum problema normativo a resolver, ou se não, se isso já está devidamente inserido no contexto normativo de cada infraestrutura. No caso do Brasil, embora a gente tenha para alguns serviços já o formato de lista, como prestadores de serviços de confiança, ou mesmo falando das políticas de assinatura, né, que já são formatos bastante, podem, inclusive, numa discussão que a gente teve com a equipe de professores, a gente pode, ao longo do tempo, até incluir isso depois. Talvez o futuro, né, pensando, talvez a gente possa realmente unificar essas listas, cada um com o seu objetivo, mas a gente tem, de fato, uma lista onde a gente, lista no caso desse do Brasil e assim dos demais países, onde a gente possa, então, publicar, então, né, a validade. E com isso, os provedores, né, de portais de assinatura, seja no Brasil, seja de forma internacional, podem, então, recorrer a essa lista para fazer, então, o que a gente chama de rastreabilidade, ou seja, verificar se, de fato, aquele documento foi assinado na ICP e até localizar, realmente, fazer o rastreamento do documento. Eu tive casos agora no serviço, assim, até para nós é interessante, porque isso não foi motivado, né? Não saiu uma motivação direta, mas contratos que começaram a chegar assinando, no caso ali, até o exemplo do Paraguai, foi assinado um cidadão do Paraguai com o seu certificado e do nosso lado um cidadão brasileiro, né? Provavelmente era um contrato que obviamente não entra no detalhe, mas aqui só para chamou a atenção, então a gente chamou a atenção o fato de ter um contrato, né, um documento transfronteiriço, aliás, até chamou a atenção porque a pessoa, agora, no caso do cidadão brasileiro, abriu uma informação no nosso serviço de atendimento, no sentido de que ele queria saber como é que validava e tudo mais. Então, para nós até foi uma surpresa e até positiva de que o serviço já, do ponto de vista do Brasil, já está em operação, né? Depois até queria ver os outros países, já tiveram situações de validação de documentos transfronteiriços, né? Ou seja, envolvendo mais de um país. O fato é que a gente está já tendo essa experiência, que é bastante positiva, né? E do nosso lado, avançar, então, com lista de confiança e outros assuntos que possam colaborar para a nossa integração Mercosul e a nossa integração regional, né? Aí nós temos, inclusive, depois conversar com a equipe do Chile, que está aqui no presente, porque o Brasil já tem, né, assim como alguns países aqui, tem acordo de livre comércio. Então, esse acordo já foi ratificado aqui, ratificado no Chile, ele poderia, então, tem lá um artigo, foi até o próprio INTI que sugeriu a negociação, a equipe de negociação que ele já poderia ser colocado para que documentos assinados entre chilenos e brasileiros já pudessem, então, serem validados, né? Então, essa a nossa função, ou seja, de chegar próximo, né, do cidadão brasileiro, do cidadão, do empresário, da empresa, no sentido de ofertar um serviço que possa dar essa segurança, né? Então, basicamente, é esse o esforço que estamos fazendo, né? E depois, dentro dessa agenda, aprovar a normativa, a gente já tem a nossa lista, né? Ela é bastante simples, assim como é dos demais países.
Então, a ideia nossa, então, dentro de uma agenda digital, né, aí um outro grupo, que é o grupo do Mercosul, a gente fazer as propostas, então, para que a gente efetivamente coloque, rode, né, a lista de confiança do Mercosul. Era isso aí, não convidaria daí, Adolfo, ou por exemplo, argentino, vamos usar a ordem alfabética, embora eu tenha comido. Convidar então, Marcelo Adolfo. Ao contrário, começou. Porque geralmente quando tem eventos, né? Argentina, Brasil. Aqui vamos quebrar o protocolo, né? Se você quiser falar aí na frente, fica à vontade. Só por causa do... Un poco de la cámara. ¿Me ven aquí? Para la cámara o para la gente. Bueno, buenos días. Mi nombre es Adolfo Nieja. Yo soy del equipo de firma e identificación de Uruguay, de APSIC. Soy el responsable de Firma GUI, que es la plataforma de firma y validación de firma del país, digamos, la cual hoy en día ya de hecho acepta tanto firmas brasileñas como firmas argentinas. De hecho, en nuestro ordenador uno le pone un PDF de aquí, de lo que es la PKI Infraestructura Brasilera, y lo reconoce. En realidad venimos trabajando en este proyecto desde 2021 y más allá de que de validez jurídica tenemos únicamente con Argentina, porque en Brasil aún no se ha aprobado, ya igual técnicamente lo incorporamos, ¿no? Aunque lo que hicimos fue incorporarlo de una manera un poco rudimentaria, que es instalando lo que sería en un Trustor, todos los certificados, tanto de la raíz como todos los intermedios de Brasil. Esto lo que nos llevó fue obviamente mucho trabajo, porque Brasil es un país grande, es decir, nosotros tenemos 4 certificados uruguayos en nuestra PKI, instalados en Brasil creo que eran como 300. Es decir, a esa disparidad a la que tenemos entre los tamaños de los países. Pero bueno, funciona, ¿no? Y el siguiente paso que queremos hacer es empezar a trabajar con las listas, de modo de que eso facilita, desde nuestro punto de vista, además de adaptar lo que es todo lo que es marco normativo, porque ahí tenemos todas las leyes, tenemos todo un único lugar donde consultar ese tipo de cosas, el mantenimiento, es decir, nosotros vemos que esto también del uso de las listas XML tiene, desde el punto de vista de mantenimiento, como otro enfoque mucho más fácil que el trabajar con certificados del día a día, porque directamente estamos consultando a la fuente y no tenemos que nosotros tener una copia de eso y estar todo el tiempo consultando, bien que quién se revoca, quién no hay los vencimientos. Y bueno, como principal novedad eso, ¿no? Es decir, el avance que venimos con lo que firma UBUI y bueno, en realidad es esto para comentarles un poco como novedad. Y bien, entiendo que ahora lo vamos a renovar y que esto va a seguir avanzando. Y no sé, por ahí nada más, no sé si me paso la palabra al siguiente, que no sé quién es en orden alfabético de nombre. Era salir de acá. Dale, orden de salida. Bueno, ¿tengo que ir allá o hablo de acá nomás? ¿Cómo? ¿Voy a ir o hablo de acá nomás? Por la cámara que tenemos acá. Claro. Gracias, doctor. Bueno, buenos días. Mi nombre es Marcelo Migrati. Yo soy el director nacional de firma digital y infraestructura tecnológica de la República Argentina. Ya hace muchos años que venimos trabajando con listas de listas. Tenemos convenios firmados con Brasil, con Paraguay,
con Uruguay, firmamos una carta de intención y un convenio con Chile ahora. Estamos empezando a trabajar también fuertemente con Colombia. Y en este proceso y en este camino hemos tenido muchas alegrías, ya que el año pasado, más o menos en esta altura del año, en este mismo lugar pudimos firmar un documento digitalmente con RUI, con la universidad, y se validó automáticamente todo el tema de la firma. Con Uruguay estamos muy avanzados, ya tenemos reconocimiento de firma digital y bueno, faltaría un poquito con Paraguay que Lucas ahora va a contar. Y lo que nos pasa a nosotros con la lista de listas es un poco también lo que decía Adolfo, esa particularidad y esa facilidad de tener todo el mismo lugar donde se pueda ir, preguntar y mantener. Eso es una ventaja muy grande. Argentina en el año 2021 sacó una nueva normativa que es sello de competencia. Ese atributo permite firmar con el rol o la profesión que uno tenga. Entonces, a partir de eso también queríamos ver cómo lo podíamos validar dentro del telemanager y demás cuestiones. ¿Qué más? Estamos hablando ahí con los referentes de firma digital de otros países, el tema de la Acrobat, que acá nos enteramos que está un representante, así que está bueno que después nos podamos juntar e intercambiar experiencia a ese nivel. Y nada, básicamente eso es lo que se vino trabajando todos estos años. Ahora tenemos que renovar, se vence. Tenemos 2 autoridades certificantes públicas nosotros y 4 privadas. La idea es poner todos los certificados de todas las autoridades certificantes y hacer crecer fuertemente el telemanager para que otros países también puedan entrar. Algo que está muy bueno es que todos los países que tengan bloque, ese puntero apunta al bloque y facilita un montón las cosas. Eso también a nosotros nos da muchas posibilidades de empezar a trabajar con otros países y nos hace, obviamente, el día a día mucho más fácil, ¿no? Ese puntero a bloques y que a partir de ahí podamos entrar a otros lugares. Bueno, básicamente eso es lo que venimos trabajando desde Argentina. Gonzalo. Después nosotros vamos a presentar cuatro. Lucas, querido. Entonces, buenos días para todos. Mi nombre es Rubén, todos los organizadores. Un placer estar acá una vez más. Y la verdad, pues sí, estamos con mucha novedad. La novedad principal es que nosotros, a partir de todo el curso que estábamos haciendo sobre DCL, nosotros se llamar a una licitación pública, no solamente para mejorar nuestra TCL y escalar, no solamente a la lista de a nivel regional, sino también internalizar la lista social, o sea, incluir no solamente la autoridad certificada a raíz, sino que también todos los prestadores de servicios de certificación cualificada orientados y cada uno de los servicios cualificados y no cualificados que ellos prestan. También queremos incluir en este desarrollo, inclusive prestadores de servicios no cualificados, que para el Estado, para una cuestión electrónica no cualificada, tomando como ejemplo justamente lo que vimos que tenía Brasil con el tema de los certificados de la universidad, que tiene certificado no cualificado.
En ese sentido, esa aplicación ya fue llamada, ya fue adjudicada de un consorcio, como una empresa para Julio Presidente, que fue adjudicado y va a ser el encargado de adaptar a la lista de confianza, agregarle el estimador y otras funcionalidades más. Y por otra parte, crear también un servicio de validación de firma digitales que prueba todo estas cuestiones que van a tener velocidad en la mitad de confianza. Eso justamente la próxima semana inicializa este proyecto. En segundo lugar, también, por fin, después de años, también un congreso la semana pasada fue aprobado por el Gobierno Nacional el acuerdo de firmas electrónicas del Mercosur. Así que, por eso creo que ya estuvo, ya ya tenemos interiorizado todas las normas. Nosotros, para los próximos humanos, con un embarque, también publicado la aceptación de este acuerdo. Por eso también terminamos un paso importante para avanzar hacia lo que todo que la firma digital fronterizas. Y además de eso, en el grupo de trabajo del Sur, también estamos ya explorando la posibilidad de avanzar aún más y no solamente quedarnos en el reconocimiento de firmas electrónicas avanzadas, sino que también avanzar en lo que sería la identificación electrónica de los fronterizos, que también va a ser un hito importante para poder caminarnos hacia una digitalización de la economía. Muchas gracias. Y eso toda la movilidad para vos. Graças a Deus. Bom, agora eu vou passar então para o nosso colega Eduardo Espinosa, que está lá em Santiago, para que ele possa então fazer a apresentação da infraestrutura, né, e quais são os planos de uso de lista de confiança no Chile. Eduardo, adelante. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Me logran escuchar bien? Sí. Hola, espero que todos estén bien por Florianópolis, Brasil. Acá estamos en Chile, lamentablemente no pudimos asistir. Pero comentarles que técnicamente Chile ya se encuentra habilitado para poder ya comenzar a hacer sistemas de interoperabilidad de firmas digitales, dado que nuestros prestadores, ya tenemos una lista de confianza de nuestros prestadores de servicios de certificación. Voy a compartir pantalla. Ya tenemos nuestros prestadores, 10 prestadores de servicios de certificación. ¿Sí logran ver la pantalla? Sí. Ya, tenemos nuestros 10 prestadores de certificación, Chile, ACEPA, eSign, con todos sus certificados raíces, por supuesto, resoluciones incorporadas en nuestra lista de confianza, la cual podemos visualizar acá que ya tenemos lenguaje humano, según las normativas vigentes que nuestra legislación nos solicita cumplir. Ya podemos tener ahí acuerdos, ya hemos avanzado con Argentina, tenemos en condiciones para poder presentarle nuestra lista de confianza a Argentina. También estamos hablando con Brasil, específicamente con RUI, para poder ver los temas asociados a Mercosur y ver la posibilidad de incorporarnos. También estamos trabajando en RegGeal y ALADI. Tenemos todo preparado ya para poder hacer interoperabilidad. Como ven, un poquito más abajo, y acá están las empresas certificadoras que les mostraba en la página anterior. Están acreditadas, están vigentes, las normativas, las resoluciones que tienen asociadas, todos los elementos que pide
principalmente Telemanager, que fue el sistema que utilizamos para desarrollar esta firma. El desarrollo de esta TSL principalmente fue con el apoyo de Regial, exclusivamente. Ahí nos apoyó mucho Roberto López para poder desarrollar e implementar este sistema, dado que teníamos un camino, queríamos seguir un camino diferente, que era un validador propio y por supuesto que ese validador emitiera la TCL, pero por temas de tiempo no podíamos cumplirse, que ahí Regial nos brindó el apoyo y pudimos implementar rápidamente nuestro sistema. Eso básicamente. Ya tuvimos ciertos acercamientos formales con Argentina para firmar nuestros acuerdos respectivos, y con esto esperamos prontamente tener todo preparado ya para poder entrar con Mercosur en la firma de este acuerdo, dado que como Argentina es miembro no tendríamos ningún problema para poder firmar quizás otro acuerdo. Eso. Olá, tudo bem? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Ah, sim. Ok. Mais alguém de algum país presente online que queira falar sobre o estado das suas listas de confiança? Eu sei que temos talvez Angola, Cabo Verde, Acho que agora é isso aí, né? não sei. Vamos ver aqui se tem. Não. Fechou. Então, pessoal, eu acho que assim, uma forma de a gente encaminhar essa sessão aqui, né? Tá claro que os países que apresentaram aqui têm suas listas já funcionais, né? Existem esforços legais e jurídicos dentro de cada país em diferentes níveis, né, acontecendo, mas o interessante é que eles estão acontecendo, né? Eu acho que a ratificação do acordo do Mercosul pelo Paraguai é outra coisa extremamente importante, porque habilita, né, torna as listas ainda mais importantes e consolidadas. E dentro dessa expectativa, né, parece que todo mundo está convergindo exatamente para o padrão de listas da ETSI, que é esse padrão internacional que a gente propôs, né? A gente propôs inicialmente para o Mercosul, mas a gente já vê que o Chile está caminhando. A gente já teve acesso a outras listas. Eu acredito que o Chile participa do bloco do Pacífico, né? Aliança do Pacífico. E aí a gente já viu listas de outros países da Aliança do Pacífico, né, como o Peru. A gente teve bastante contato com eles no ano passado. Inclusive, o Peru tem as listas de confiança há muito tempo. Há tanto tempo que eles necessitam hoje de atualização da versão da lista. Então, a gente esteve conversando com o pessoal, acho que foi em novembro, né, ou dezembro do ano passado, Rui, e nesse sentido, porque facilita bastante. A gente também teve acesso a listas, se não me engano, da Colômbia e do México, né, e todas elas são interoperáveis. Uma coisa importante, né, que talvez aqui para mostrar, é que a gente, aqui no nosso software aqui, no TLM, a gente importou listas de vários países, tá? Deixa eu até mostrar aqui. A gente, então, já importou e testou aqui listas da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Espanha, Comunidade Europeia, Mercosul, México, Moçambique, Paraguai, Peru, Paraguai, da própria rede GEALC e do Uruguai. Então, a gente tem esse pequeno catálogo aqui de listas que a gente conhece. Uma coisa importante que todas essas listas que a gente importou, a gente fez testes com o Serviço de Verificação de Documentos do Brasil,
E existe um nível mínimo de interoperabilidade entre todos. Ou seja, a gente pega documentos produzidos e assinados com essas PKIs nacionais que são reconhecidas nessas listas e a gente consegue produzir um relatório de validação do documento que é válido, né? Que demonstra o mínimo suficiente para assinaturas com uma estrutura simples, né? A gente não fez testes ainda, né, de assinaturas de longo prazo, né, as assinaturas longevas, mas é um outro passo que, obviamente, depois que a gente der esse encaminhamento aqui de interoperabilidade, a gente vai começar. É a mesma brincadeira que eu fiz antes com o Bruno, né? É o tipo de problema que a gente não consegue ter ainda. Tá? Então, eu acho que do ponto de vista de apresentação e de sumarização, é isso. Não sei se mais alguém quer colocar alguma coisa, se algum país quer fazer alguma pergunta, se alguma pessoa participando do evento quer fazer alguma pergunta, mas a gente está à disposição aí para. Pode escrever no chat ou pode abrir o microfone. Eu só aproveitar, talvez valesse a pena. Sim, não basta criar lista, né? Porque a lista tem toda referência. Então, tem um grande desafio para todos nós, países, não manutenção da lista e não uma lista simples de tudo que ela se refere, né? Como lista de certificado de advogados, ou tantas as forem as informações que ela vai fazer os apontamentos. Isso aí. Isso é um desafio, né? Não sei se você teve alguma notícia com informação no caso da União Europeia, mas é algo que a gente, seja como país, seja como bloco, a gente tem que se preocupar, né? Eu acho que essa é uma colocação importante, Rui. O que a gente percebeu é o seguinte, é que existem padrões de SLA, né, de Service Level Agreement, diferenciados entre os diferentes países. Ou seja, às vezes a disponibilidade das listas de certificados revogados ou a disponibilidade das estruturas que são necessárias para validar as assinaturas, elas nem sempre são iguais. Então, por exemplo, no Brasil existem normativos que dão uma expectativa aí de 99,9% de SLA para esse tipo de artefato, né? O que a gente percebeu é que em diferentes países tem uma visão diferente, né, na disponibilização desses artefatos. Então, às vezes, a gente vai lá e encontra uma LCR não publicada, um certificado que está no caminho de certificação expirado. Então, esse tipo de coisas, eu acredito que o maior desafio, né, depois de terem as listas construídas, como o Rui falou, é a manutenção das listas, porque você vai ter que adotar mais um procedimento dentro de toda a sua estrutura de operação, que é manter a lista atualizada. No caso específico, né, de envolver um bloco, como é o caso do Mercosul, tem que haver procedimentos interinstitucionais entre os órgãos de governo de cada país para trocar os certificados que vão ser utilizados, para que se faça uma coordenação, né? Por exemplo, para a lista do Mercosul, agora a gente tem que fazer uma nova troca de certificados dos responsáveis técnicos de cada país, para que as listas possam ser construídas e tenham o mesmo modelo de ancoramento. Então, essa é uma questão importante, né? Eu acredito também que sempre que houver essa construção em blocos, se deva fazer normativos, né, que a gente possa trabalhar com normativos que permitam a gente estabelecer critérios mínimos para que isso funcione. Tá? Então, talvez o desafio hoje do Mercosul é definir esses padrões e esses critérios para que a gente possa colocar as listas em operação mesmo. Né? Porque a partir do momento, o que a gente tem que entender é que a partir do momento, né, que a gente tiver essas listas em operação nos verificadores nacionais de cada país, uma falha de operação no outro país pode demandar, né, do país que está consumindo a lista. Aqui a gente tem o caso, né, de uma ouvidoria nacional no Brasil, que é o Fala BR. Então, o nosso usuário, o nosso cidadão, quando ele entra lá no site, ele vê que não validou um documento, ele abre um pedido para que o ITI explique por que não aconteceu. E o que a gente percebe é que, às vezes, isso não acontece porque não tem uma disponibilidade no artefato que está lá no outro país.
Então, eu acho que esse é um desafio, acho que é muito bem colocado e a gente percebeu que isso acontece. Pois não? A validação dos diplomas, né? Que o país parou, e agora como é que ele está com essa assinatura digital, de também da de validação, de aceitação, no mercado da do Sul. Isso aí é desafios, né? Bom, então, é um outro tema que... não, mas é interessante a pergunta, tá? Eu só vou... Sim, sim. Tá. Assim, bom, então tocou num tema onde que eu estou trabalhando também aqui no Brasil, né? Eu sou consultor para o MEC na especificação do projeto do diploma digital, né? E o diploma digital ele foi concebido aqui no Brasil para ser um padrão de interoperabilidade de troca de dados de educação. O que a gente fez na prática foi olhar para o diploma e ao invés da gente pegar uma folha de papel que tinha a principal função dela, era decorar uma parede. Né? Você pega porque se você olhar o diploma depois que ele foi emitido, 99,99% do tempo dele, ele está pendurado na parede da sala de trabalho de um profissional liberal. Eventualmente, ele é tirado dali para mostrar para o conselho profissional, para prestar um concurso ou para usufruir de algum direito que aquele diploma te dá. A visão que a gente adotou, né, nessa estrutura para o Ministério da Educação aqui do Brasil foi de não só pegar aquele documento e fazer uma fotografia dele digital, né, escanear ele e botar uma assinatura digital, mas a gente estruturou esse documento para que ele seja um documento em XML, né, um documento com uma estruturação da informação. E agora ele é utilizado pelas instituições para efetivamente trocar dados. Então, quando a gente recebe um aluno de pós-graduação aqui na UFSC, a gente, na hora que importa o diploma e o histórico dele, a gente não está só olhando a face, a gente consegue absorver todo o conteúdo. Então, acho que essa é uma das mudanças. E uma outra coisa é que o fato do diploma digital aqui no Brasil ser um nato digital, ser um documento que não tem suporte físico por padrão, exige dele estratégias de guarda e de manutenção diferenciadas. Então, o que acontece? Os diplomas digitais aqui, eles são assinados com certificados ICP Brasil, tá? Então, de um ponto de vista bem pragmático, se você pegar um diploma digital brasileiro e levar ele no verificador uruguaio, que reconhece certificados brasileiros, e subir aquele arquivo lá, o governo do Uruguai vai dizer que aquele é um documento válido assinado no Brasil. Entende? Esse é o primeiro passo. Tá? Obviamente que existem outros passos. E aí, talvez uma das propostas, que aí é uma das coisas que talvez eu queria trazer para a tarde, né? Quando a gente for falar sobre o que dá para fazer com essas listas de confiança quando elas estão operacionais, uma das propostas é exatamente essa, né? A gente pegar diplomas. Se a gente tiver um padrão de interoperabilidade de diplomas, por exemplo, no Mercosul, a gente poderia garantir a validade documental simplesmente pela validade das assinaturas digitais. Obviamente que o reconhecimento profissional é um outro estágio, né? O Conselho de Medicina aqui no Brasil aceitar diplomas médicos de outros países é um outro processo, e vice-versa, né? O Conselho de Medicina lá do Paraguai aceitar diplomas médicos do Brasil, mas a garantia que eles têm é que o documento é válido, né? Que o documento está assinado, que o documento tem eficácia jurídica e probatória lá. Uma das questões específicas dos diplomas, e aí que vai nesse sentido da arquivologia, é que a gente teve que, para manter esse diploma com as assinaturas válidas por um longo período, né? Se a gente olhar aqui no Brasil, os diplomas estão especificados numa tabela de temporalidade, se não me engano, de 100 anos. Né? Ou melhor, eles nem estão na tabela de temporalidade, mas os documentos que são equivalentes a ele, né, que constroem o diploma, são de guarda permanente.
Isso significa que esses elementos de acervo, eles têm que ter uma validade muito maior do que os próprios certificados. Então, a gente passa a utilizar uma estratégia de assinaturas com uma estrutura avançada. Ao invés de só guardar o documento com o certificado digital, eu guardo o documento e todos os certificados do caminho, com todas as listas de revogação. A gente chama isso de uma assinatura digital com referência completa. Tá? E a gente tem ainda outro artefato que vai nos diplomas, que são as assinaturas digitais com referência para arquivamento. Tá? Essas para arquivamento, elas permitem que a gente faça uma manutenção tecnológica no processo de integridade do documento. O que isso quer dizer? Hoje, os algoritmos que a gente está utilizando hoje para assinar, eles são seguros hoje. Mas e daqui 20 anos? Daqui 20 anos a gente não sabe. Então, a gente tem um artifício lá, que é ficar colocando novos elementos dentro daquele documento para garantir a integridade. Vai mudando o algoritmo e daqui 10 anos, vamos supor, né, hoje a gente dizem, né, que a gente está na beira do advento quântico. A gente tem um computador quântico que ele efetivamente quebra todos os algoritmos criptográficos que a gente tem disponíveis hoje. Se isso acontecer, a gente tem que ir lá e tem que atualizar a segurança tecnológica daquelas assinaturas. E esse modelo hoje do diploma permite isso. Tá? Mas do ponto de vista regional, né, o uso desse tipo de documentos, ele é um desafio muito maior. A gente reconhecer que as assinaturas ali são válidas, eu acho que é esse primeiro passo, mas tem um outro passo que é concordar, né? Mas isso só vai poder acontecer depois que essas listas estiverem interoperáveis, é a gente concordar como é que a gente deve guardar documentos natos digitais para que a gente possa contar a história entre os países, entende? Então, a gente tem feito bastante reuniões aqui no LabSec, por a gente tocar esse projeto para o MEC, com o Arquivo Nacional aqui do Brasil. Né? Eu tive no Uruguai no ano passado, a gente teve algumas conversas também com o pessoal do Arquivo Nacional do Uruguai, via a GSIC. Então, assim, mas existe uma preocupação. Por exemplo, o Uruguai agora está especificando as suas firmas longevas, né? Então, até agora não é possível, de uma forma padronizada no Uruguai, criar documentos longevos. Aí eu não sei como é que está na Argentina, no Chile ou no Paraguai essa situação. Mas, eventualmente, quando a gente começar a criar esses documentos que tem que ficar para sempre, a gente tem que ter uma estratégia. Existe o RCDA no Brasil, né? Tem padrões e requisitos, né? Mas aí a gente tem bom, a gente vai entrar na discussão dos arquivistas. Não, ela é interessante, tá? Na verdade, eu tive no Arquivo Nacional, e aí existe uma transposição, né, do modelo arquivístico físico para o modelo arquivístico digital. Né? Então, o modelo arquivístico físico ele é baseado na cadeia de custódia. Né? A custódia ela é extremamente importante para determinar a autenticidade de um documento. Então, eu pego uma folha de papel hoje, eu entrego para um arquivista, né? O arquivista vai lá e guarda essa folha de papel. Daqui 50 anos, eu peço a folha, me é dada a folha, eu tenho garantias que aquela é a mesma folha que foi entregue hoje, porque houve a manutenção da cadeia de custódia. Com documentos natos digitais, a cadeia de custódia é um negócio que perde sentido. E essa é a discussão que a gente estava fazendo com o Arquivo Nacional aqui no Brasil. Por quê? Porque a custódia vai ser de uma das versões do documento. E aí esse documento ele não pode ser congelado no tempo, porque se você pegar hoje no modelo simples de RDC-ARC e colocar um documento digital lá hoje, daqui 20 anos, quando você tirar aquele documento, você não consegue mais atestar nada sobre as assinaturas digitais que estão ali. É como se você pegasse um documento em papel, botasse no teu arquivo lá e viesse uma traça e comesse só as assinaturas. Entende? E essa é a discussão. Então, eu estou orientando um trabalho de conclusão de curso agora aqui na universidade, onde a gente está criando extensões para Arquivamática, né, que é um software para RDC-ARC, que ele faz uma manutenção no pacote CIP, lá o pacote de arquivamento,
para garantir que as assinaturas são mantidas. Né? Então, assim, a gente fez várias brincadeiras lá, eu e o Rui, a gente teve no arquivo, eu tive no Arquivo Nacional já umas 2, 3 vezes, e a gente teve uma vez lá que ainda eu brinco. Ano passado. Ano passado, a gente estava nessa discussão. E aí, eu esqueci o nome da menina lá que é a responsável pelo. Clarice? Não lembro como é que é. Mas, não, a Clarice era assessora lá da presidência, né? Eu não lembro como é que ela é a responsável pelo RDC Arc do Arquivo Nacional. E aí o Max, que é o cara de TI lá, aí a gente começou a trocar as figuras e eu acho que a gente tem que sentar. Existe um gap hoje entre a arquivologia, né, e a produção dos documentos natos digitais. E esse espaço que existe hoje, ele tem que ser entendido de ambos os lados. Eu tenho conversado muito com a Camila, né, que é professora aqui da arquivologia, da parte de arquivo digital, e a gente tem tentando achar linguagens para falar para a arquivologia, assim como a arquivologia está procurando linguagens para falar com a computação, para a gente achar o meio do caminho, porque não existe uma solução própria, né? De assim, se você pegar hoje e só colocar arquivos assinados digitalmente num arquivamática, daqui 20 anos esses arquivos são inúteis, entende? Mesmo que você prove a cadeia de custódia, você vai ter dificuldades para ter asserções quanto à materialidade da autoria do documento. Pois então, isso é um grande desafio para uma discussão bem grande também, Uhum. universais, né? E a recuperação da informação, porque o arquivista, além disso, ele tem que preservar dessa informação a sua autenticidade. Então, a parte da digitalização, da correção, está deixando um pouco. Existe uma confusão grande que é a digitalização e os natos digitais. Na digitalização, sim, tem toda uma área muito cinza, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o decreto lá de liberdade econômica, que dá um modelo de digitalização que é incompatível com as diretivas do Arquivo Nacional lá, né? Do EARC Brasil. E aí existe esse conflito. Mas quando a gente fala de natos digitais, não tem muita coisa estabelecida, entende? Porque você não tem o substrato do físico. Ele nasceu sem substrato. Mas aí são discussões interessantíssimas. E quando a gente for pegar e trazer isso, a partir da hora que a gente tiver interoperabilidade entre os documentos nos países, vai ser necessário no futuro discutir estratégias de como é que se guardam esses documentos de forma padronizada entre os países. Mas de novo, é um problema daqueles que a gente hoje não consegue ter, porque se a gente receber aqui no Brasil hoje um documento desses de guarda permanente, que foi produzido no Uruguai, nato digital, não existe como a gente garantir que a gente vai conseguir guardar ele, porque o Uruguai não tem uma política de firma longeva, né, de documentos assinados para longo prazo ainda estabelecida. É uma pena, vai existir um período da história que vai ser difícil de ser contado lá na frente. Tá? Bom, a gente está chegando no prazo aqui, né, do nosso período. Se alguém tiver mais algum questionamento, alguma colocação, à tarde a gente pode. Um dos temas que eu quero trazer é justamente o diploma digital, né, para a gente conversar como interoperabilidade e ver que outras alternativas a gente tem nos outros países, por exemplo, na área de educação, que é uma área que me interessa muito. Mas aí a ideia é que a gente comece o período da tarde falando sobre usos, né? Olha, como é que no meu país eu consigo utilizar lista de confiança e eu consigo melhorar algum processo para o meu cidadão? Eu acho que essa é a temática. A gente vai para o almoço agora e a gente volta às 14 horas aqui presencial e a gente volta online também às 14 horas. Alguém tem pergunta? Para o pessoal que está no online aqui, se tem alguma pergunta, pode colocar no bate-papo ou abrir a câmera, e o vídeo, o áudio aqui. Você tem alguma coisa? Uhum. Sim, pois não, Fernando?
Deixa eu parar aqui. Buenos días. Buenos días. Buenos días, gusto en saludarlos a todos y todas. Desde Perú, Fernando Vélez, de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Tuvimos la oportunidad efectivamente de compartir en Lima nuestro ecosistema de infraestructura oficial de firma electrónica. Esto es lo que tenemos en este instante a cargo de la autoridad administrativa competente, que también está con nosotros un representante en este instante escuchando la conferencia. Efectivamente, nosotros tenemos actualmente esta TSL, lista de listas, que viene operando desde el 2011. Efectivamente, ya nos habías comentado una actualización necesaria hacia la nueva versión de esta lista de confianza. Nos gustaría que nos apoyaras para precisar bien la versión y demás que se tendría que trabajar. Y otro tema importante que debo poner sobre la mesa, aparte ya de la lista de confianza, hacer la actualización, trabajar en la lista de listas que se viene trabajando con RedHealth, efectivamente, es uno del tema de los formatos de firma, que es clave luego para procesos de validación. Creo que también eso deberíamos mencionar algún tema, o no sé si ya lo hicieron y de pronto yo me perdí. Y otro punto que acabas de mencionar es también lo mismo o lo que sea necesario en los países para poder luego validar firmas en el tiempo. Eso también resultará clave para podernos poner de acuerdo entre todos los países y poder validar documentos que han sido firmados pues, con bastante tiempo de anticipación. Solamente quería mostrar esto. En el ámbito público nosotros tenemos una entidad de certificación nacional del Estado peruano que está a cargo, como saben ustedes, de la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital, una única raíz en el sector público, con 3 actualmente entidades de certificación nacionales públicas en el ámbito nacional y algunas entidades de registro. Están separadas entidades de certificación y registro, a diferencia del ámbito privado nacional, donde hay varias entidades de certificación y varias raíces a su vez, 12 en total y 22 entidades de registro. Esto es lo que actualmente hace parte de nuestro ecosistema en la lista de confianza y que ustedes también han podido revisar. Pero además de mostrar esto, quería precisar el tema de los formatos, que me parece importante para validaciones y también para validaciones en el tiempo. Y agradezco la oportunidad simplemente para compartir esta experiencia con ustedes. Gracias. Estão muteados. Escuta. Bom, o que eu estava comentando aqui, na verdade, isso é um desafio para todos nós, né, dos países, que é realmente a interoperabilidade dos documentos, né, em relação ao próprio formato da assinatura, né. Por enquanto, assim, nas experiências, né, que temos feito, né, com os países aqui do Mercosul e outros, na verdade, estamos partindo da premissa que são as assinaturas básicas, né, notadamente, utilizamos aí SMS, e em cima do PDF, né? Obviamente, quando falamos em documentos com outra característica ou em alguma padronização, como o caso de chaves, PADs, ENCADs, que utilizamos aqui no Brasil, obviamente isso precisa, talvez, de um debate, uma evolução, no sentido, primeiro, é necessário um padrão único, né? Um padrão interoperável, ou cada país tem a liberdade de estar desenvolvendo, né, os seus padrões, as suas políticas, os seus modelos, e, obviamente, temos que convergir apenas para a essência da validação, ou seja, o que nós precisamos efetivamente padronizar, se é realmente necessário, para que possamos validar documentos, né?
É bem verdade que, no caso aqui do Brasil, né, a gente tem a definição de políticas de assinatura, que envolve desde do uso de carimbo de tempo até políticas mais avançadas, que a gente chama aí de política de arquivamento. Eu creio que esse debate, essa discussão, e aí convido, Fernando, a retornar agora à tarde, porque isso é um debate ainda vivo aqui mesmo no Brasil, né? Seja pelos formatos do documento, seja pelas formas de assinatura, e como comentamos há pouco, a questão do arquivamento, né? Da recuperação do documento em longo prazo. Então, eu sugiro que a gente então, retorne, né? E até vou conversar, o professor já teve que se ausentar, mas que a gente retorne já no início da tarde já com essa pergunta, com essa questão, para ver de que maneira a gente pode, ao longo do debate, encaminhar. Temos mais alguma questão? Mais alguém? Temos uma pergunta local. A preocupação da recuperação na informação lá digital. Isso é mais complexo, né? Porque aqui nós estamos com foco na assinatura eletrônica, né? Ou seja, como que a gente pode validar isso no futuro, né? Imaginemos documentos que têm sua preservação de longo prazo. Às vezes um contrato bancário ou determinado documento de saúde, né, que tem ali a guarda permanente, por exemplo, documento de saúde que se refere a um menor, ele tem que ter uma guarda permanente de pelo menos alguns anos. Então, você tem agora um momento que a gente está vivenciando, a sociedade, aqui, principalmente no Brasil, com relação a documentos, por exemplo, de saúde, que seja de guarda. Então, eu falo que isso é um problema que não envolve só a questão da segurança da assinatura eletrônica, mas o tipo de mídia, o tipo de formato que a gente vai utilizar, né? A gente sabe que dentro do contexto do EARC, há alguns formatos estabelecidos já pelo CONAR, mas talvez isso não seja suficiente, né? Talvez a gente precise evoluir algo mais, mas, como eu disse, talvez é um debate também para a gente voltar no início da tarde, né? Já que envolve assinatura eletrônica, e também dentro desse debate, né, envolvendo aí o próprio Arquivo Nacional, o que a gente tem observado em algumas soluções é mais ou menos do tipo, a gente recebe o documento, tira a assinatura digital e aí guarda o conteúdo. Isso não faz muito sentido tecnicamente, porque eu não consigo, obviamente, depois, no futuro, dependente do tipo de política ou modelo de assinatura, recuperar o conteúdo do documento digital, né? Eu acho que amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso, na questão de validar, mas tem dois princípios que nos envolvem, né, técnicos dessa área, que é a garantia que um certificado de uma assinatura eletrônica dá ao documento, que é a autoria e a integridade. Ora, a integridade é mais ou menos a metáfora que o professor Jean colocou da traça ou de algum inseto corroer, né, ou um rato, né, ou destruir um papel, destruir uma evidência. No modo digital, é uma adulteração. A gente vai falar um pouquinho disso amanhã, né? Você pegar um documento e, eventualmente, dentro daquele conceito de apresentação, você adulterar esse documento, né? Então, vamos usar um exemplo aqui de receita médica, né? Onde, eventualmente, se não tivermos alguns cuidados, a gente pode estar encaminhando aí, ou facilitando uma fraude digital e, às vezes, da mais elementar possível, né? Então, adulterar o nome do medicamento, a quantidade, né? Quando a gente adota o digital, a gente já foge da questão da autoria, né? Já que o cidadão, né, no caso da Receita, o profissional médico, a gente consegue aferir a autoria. Mas a integridade, ela pode ficar prejudicada a depender do caminho que a gente escolher para gerar o documento e mesmo depois para validar. Então, eu acho que são temas interessantes que eles conversam, né? Tanto a questão do formato, a questão da recuperação e os cuidados que a gente deve ter com relação à preservação desse documento. Amanhã eu não quero falar muito, porque amanhã a gente tem algumas coisas que a gente tem trabalhado, principalmente com o serviço de validação,
que é até um capítulo de boas práticas, né? Então, são coisas que a gente vai compartilhar com vocês aqui amanhã. Por exemplo, né, precisa publicar um documento eletrônico, né? Enfim, algumas coisas que a gente observa ainda que temos determinados comportamentos que são oriundos do uso do papel. Então, acho que isso é um desafio. Temos mais alguma questão? Remoto? Não? Nada mais aqui? Gente, obrigado mais uma vez. Eu agradeço também o pessoal que acompanhou o remoto. Retornamos às 14 horas. Obrigado.